Olá, uma boa tarde para você que estava na companhia do Adriano Edival e da Juliana Casanato, acompanhando as ofertas que vão a leilão na noite desta segunda-feira aqui pelo Canal do Boi. Seja bem-vindo à segunda edição do Agricultura BR, já está no ar com as últimas notícias do agronegócio do Brasil. Entre os destaques de hoje, você vai ver que a JBS comprou 30 mil toneladas de milho da Argentina e avalia fazer a compra do cereal dos Estados Unidos. Também hoje a gente fala como está o andamento da colheita da safra de verão, tanto para soja quanto para milho, e como estão as atividades de plantio da segunda safra. Você vê hoje ainda como está otimista o setor algodoeiro do Brasil por conta dos atuais preços da fibra e o que vem passando o setor do arroz no país, com clima desfavorável e preços abaixo do custo de produção. Cotações de mercado, previsão do tempo, participação do telespectador de casa. Você acompanha a partir de agora aqui no Agricultura BR. E a gente começa essa edição falando a respeito da colheita da safra de soja do Brasil, que chega próximo de alcançar metade da área plantada. De acordo com a consultoria AG Rural, os trabalhos de colheita da safra 17/18 da oleaginosa no Brasil têm caminhado bem, sem muitos obstáculos. A atividade avançou 13 pontos percentuais na última semana, alcançando até o último dia 8 de março, quinta-feira da semana passada, quase metade de tudo aquilo que o Brasil plantou neste atual ciclo. De acordo com a consultoria, a área colhida até o momento chega a 48%. E o ritmo ainda está atrás do que a gente viu acontecendo no ano passado, quando 56% da temporada 16/17 já havia sido retirada dos campos. Mas agora a média chega próximo e até passa o que aconteceu nos últimos 5 anos no país, mostrando, portanto, ritmo bom acontecendo por todo o Brasil. De acordo com a consultoria AG Rural, as atividades de colheita da soja já foram encerradas na região oeste do Paraná e também no norte e no oeste do estado do Mato Grosso. Bom, a gente segue falando dessa atividade de colheita da soja, mas agora com destaque especial para o estado de Goiás. Olha, de acordo com o IFAG, que é o Instituto para o Fortalecimento Agropecuário do estado de Goiás, as atividades caminham bem, a área colhida chega próximo aos 60% agora, de acordo com as últimas informações. Os trabalhos acontecem por todo o território estadual e apontam agora que 65% da área plantada já foi retirada dos campos. Ritmo aquém do visto no ano passado, quando as colheitadeiras já tinham passado em mais de 80% da área plantada, porém, os números atuais indicam sim bom andamento da colheita da safra de soja no estado de Goiás. O que vem ditando o ritmo por lá da comercialização desta nova safra são os preços. De acordo com informações da próprio IFAG, os valores atuais da saca de soja no estado de Goiás estão favorecendo a comercialização. Tanto é que cerca de 60% de toda a safra que está sendo retirada dos campos já foi comercializada. Os valores vêm em alta, sim, por conta da demanda aquecida no cenário internacional e também por conta da quebra da safra argentina, que acaba tornando aquela soja disponível ainda mais valorizada. De olho nos números agora, a valorização da saca da soja no estado goiano. No dia 1º de fevereiro, o valor da saca estava em R$ 60,94 na média estadual. Até o dia 7 de março, a evolução foi rapidíssima. O valor da saca chegou na média de R$ 67,03. A ProSoja de Goiás, portanto, afirma que o momento foi favorável para quem fez a comercialização da saca do grão nestes últimos períodos, aproveitando os picos de preço. E a gente segue falando sobre a soja aqui no Brasil, com destaque para o estado goiano. A gente fala agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, para saber como que o clima fica para esse produtor de Goiás que está com as colheitadeiras no campo. Olá, Juliana, bem-vinda, boa tarde para você.
Olá, boa tarde a todos que nos assistem. As instabilidades ainda seguem atuando no estado de Goiás. Mesmo assim, as condições para o andamento da colheita da soja no estado de Goiás acabou ainda favorecendo grande parte dos produtores. Então, a disponibilidade hídrica do solo segue mais elevada na maior parte do estado. Do centro até o norte, a umidade passa de 90%. Nas áreas mais ao sul, a umidade fica em torno de 80%. Agora, os produtores de soja de Goiás já passam de 70% de áreas colhidas. Nos próximos dias tem previsão de chuva ainda, só que não deve ser aquelas pancadas de chuvas abrangentes e com forte intensidade no estado. Dessa vez, então, tem chuva um pouco mais persistente e intensa apenas no extremo norte goiano. Nas demais áreas, chuva fraca, enquanto que nas áreas mais ao sul, o volume de água fica em torno de 5 milímetros apenas. Nas áreas mais ao norte, pode chover em torno de 50 milímetros. No decorrer da segunda semana, a chuva segue perdendo cada vez mais intensidade no estado de Goiás. Então, as pancadas agora perdem força nas áreas mais ao norte. De maneira geral, a chuva persiste em todas as áreas do estado, só que o volume é que ainda deve ficar baixo, em torno de 15 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, lá mais para o final do mês de março, tem previsão de chuva ganhando um pouco mais de intensidade novamente, mas as instabilidades ainda devem seguir atuando de maneira bastante abrangentes e com volumes significativos dessa vez. O acumulado fica em torno de 30 milímetros entre o período do dia 23 até o dia 27 de março em Goiás. Então, durante as próximas semanas, como não tem previsão de chuva forte e intensa retornando para o estado goiano, a expectativa ainda é bastante otimista para o andamento da colheita da soja no estado de Goiás. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E a AproSoja de Mato Grosso do Sul deu início ao Circuito AproSoja 2018, quando ela visita os municípios para falar diretamente com os produtores rurais a respeito dos desafios e as tecnologias voltadas para o homem do campo. Este é o 4º ano seguido em que a associação faz esse tipo de trabalho. Em 2017, 16 municípios foram visitados e mais de 2.000 produtores receberam todas essas explicações. As atividades em 2018 esperam atingir ainda mais gente do meio rural. A repórter Miriam Valadares tem mais informações. Nós temos um projeto, que é o projeto Ciclo. Durante a 44ª Exporã, Exposição Agropecuária de Ponta Porã, a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul deu início ao Circuito AproSoja. Com uma produção estimada em 8,7 milhões de toneladas de soja, a instituição leva aos agricultores informações relevantes com o objetivo de aumentar a produtividade e o lucro da fazenda. A gente sempre busca assuntos que tocam diretamente na produção, assuntos relacionados à agropecuária, assuntos de cunho social. A gente tenta abordar aí diversos assuntos relacionados ao nosso negócio para difundir tecnologia, apresentar novas opções para o produtor rural, apresentar o que tem de novo, clima, mercado, parte técnica, gestão, como foi o mote desse evento de hoje. E esse ano nós estamos muito empolgados porque a gente está fazendo uma remodelação aí do evento e a gente gostaria de abordar assuntos cada vez melhores e mais interessantes. Então começamos aqui por Ponta Porã e esperamos que a gente atinja um público maior esse ano, né? Fazendo um pouco menos quantidade de evento, mas com um público maior e aproveitando as feiras agropecuárias aí, as feiras que a gente já tem o apoio do Sindicato Rural para a divulgação do evento. Durante o encontro, que reuniu produtores, profissionais ligados ao agronegócio e estudantes, foi apresentada uma tecnologia que visa otimizar os resultados da porteira para dentro. É o Climate Field View. Resumindo em uma palavra, o Field View representa produtividade. Então, o cliente, utilizando essa ferramenta, ele vai entender melhor todos os seus processos produtivos, desde o plantio, pulverização e colheita. Com o Climate Field View, ele consegue coletar as informações de todas as suas operações dentro de uma plataforma simples de visualizar e de tomar a melhor decisão. O Circuito AproSoja abordou ainda temas como gestão da propriedade rural e sucessão familiar. O que mede uma boa gestão?
Olha, nós entendemos que 3 pilares são extremamente importantes. Falamos de produtividade, lucratividade e sustentabilidade. E os 3 devem estar em harmonia, porque eu dependo de um e outro para ter o terceiro tripé, que é o importante, que é a sustentabilidade. Hoje, as propriedades, elas têm que entender que somente o foco na produtividade não significa que elas terão um desempenho para atingir o seu objetivo de sustentabilidade e manter a família e o patrimônio seguros para o futuro. O tema sucessão familiar foi o que mais chamou a atenção do produtor rural Rafael Soria, da fazenda Santa Fé das Cachoeiras. Quando você pega um processo bastante sistematizado em uma forma de trabalho antigo e remoldar isso, tendo um gestor que também precisa ser trabalhado, precisa de um cenário de equipe por trás. Então essas pessoas, eu vejo que dentro do ambiente que hoje a AproSoja nos mostra, esse grupo Agros, eles têm a possibilidade de ser bastante útil para o meu processo. Então essa realidade de transformação eu encontro aqui dentro desse circuito AproSoja hoje. Seguimos falando de soja, mas agora a respeito dos preços pagos pela saca nos portos do Brasil. No acumulado do último mês, houve elevação no valor da saca de soja por conta da demanda aquecida pela soja brasileira no cenário internacional e também pela valorização do dólar aqui no Brasil. No acumulado desses últimos 30 dias, o Porto de Santos registra elevação de 4,5%. No dia 9 de fevereiro, o Porto pagava R$ 75,00 pela saca de 60 quilos do grão. No dia 21 de fevereiro, eram R$ 77,50. No dia 27 daquele mês, R$ 78,00 a saca. No dia 7 de março, cotação já estava em R$ 79,50. E nesta segunda-feira, dia 12 do mês, retorna para os R$ 78,50, mas ainda assim registrando ganhos de R$ 3,50 por saca no acumulado desses últimos 30 dias. Olha, no Porto de Paranaguá, a elevação também é bastante parecida no acumulado deste último mês. Vamos relembrar os preços, então? No dia 9 de fevereiro, a cotação estava em R$ 75,00 a saca. No dia 23, já havia-se um preço maior para a saca no Porto de Paranaguá, chegando aos R$ 77,50. Porto Paranaense chegou aos R$ 80,50 no início deste mês de março, registrando este valor no dia 2 e também no dia 7 do mês. Nesta segunda, no entanto, cotação volta aos R$ 79,00, mas ainda assim R$ 4,00 a mais na comparação com 30 dias atrás. É hora de acompanhar a soja negociada na Bolsa de Chicago, que vem acima dos $10 por bushel, em função principalmente da quebra da safra argentina, estimada por alguns órgãos em mais de 10 milhões de toneladas. Vamos aos negócios desta segunda-feira, então. Soja abre a semana em campo positivo, a alta não é muito expressiva, mas já mostra uma inversão do mercado. A sexta-feira foi de queda, um dia depois de altas muito fortes para a soja por lá. Sexta fechou em baixa e a semana já volta a abrir em campo azul. Soja negociada para entrega em março vem agora $10, 30 centes mais 25 por bushel, com variação positiva de 0,09%. Os negócios para entrega em maio operam a $10, 41 centes o bushel, alta de 0,16%. A posição de julho sobe 0,19%, vem a $10, 50 centes mais 25 por bushel, enquanto a posição de agosto vem a $10, 51 centes por bushel, alta de 0,16%. Esta posição de agosto já chegou à cotação máxima do dia hoje a mais de $10, 55 centes por bushel. Este aqui é um fator
muito importante para balizar os preços da saca da soja no mercado físico do Brasil. Tanto é que a gente tem visto os valores se elevarem, como vimos há pouco, os preços nos portos do país. Outro fator é o dólar frente ao real. Como a soja é um produto bastante exportado, as cotações variam conforme a mudança do câmbio. A gente vê como que o dólar comercial opera, então, neste início de semana frente ao real. Ele vem com alta de 0,30%, negociado a R$ 3,26 mais 2. E com esta informação, a gente encerra aqui o primeiro bloco desta edição. Ainda hoje você acompanha notícias a respeito da JBS, que comprou 30 mil toneladas de milho da Argentina. Já já você tem mais detalhes sobre esta informação e outras notícias. Não saia daí, voltamos já. Desde a última sexta-feira, dia 9 de março, tem circulado uma notícia no setor do agronegócio do Brasil que chama muito atenção. Tem a ver com importação de milho de outros países. É o que a gente vai falar agora neste bloco. A agência de notícia Reuters publicou na última sexta-feira a informação de que a empresa produtora de carne bovina aqui no Brasil e também de outras proteínas animais, a JBS, comprou 30 mil toneladas de milho do nosso país vizinho, a Argentina. A notícia chegou como um baque para o setor do milho do Brasil, uma vez que tem muito produto a oferecer. As notícias dão conta de o seguinte: a JBS teria comprado 30 mil toneladas, portanto, da Argentina para ser destinada a Santa Catarina e chegar no porto do estado no mês de abril. A companhia, que importou milho pela última vez em 2017, está inclusive falando a respeito de novas importações da Argentina no mês de maio e também está avaliando comprar o cereal dos Estados Unidos. A JBS tem como grandes concorrentes a empresa BRF Foods e também a Aurora Alimentos, que também estariam avaliando importações de milho. Ambas disseram que a demanda por milho estrangeiro é causada pela retenção de vendas por produtores, além dos obstáculos logísticos que existem entre a região centro-oeste e as áreas de importante produção de carne, como Santa Catarina. A proximidade de Santa Catarina, do Paraguai e da Argentina daria às companhias locais um incentivo para procurar o milho nesses países, ao invés de buscarem no estado do Mato Grosso, que é, por sua vez, mais distante do estado catarinense. Mato Grosso geralmente produz milho na segunda safra, que começa a entrar no mercado somente a partir do meio do ano. A notícia publicada pela Reuters também trouxe a informação de que, além da JBS, outra grande empresa em Santa Catarina estaria importando milho do Paraguai. De acordo com dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a JBS, a BRF e a Aurora têm capacidade de abater aproximadamente 13 milhões e meio de aves e 76 mil suínos por dia. Um grupo de trabalho foi criado para avaliar como pode ser feito o melhor fornecimento do milho do Brasil para essas empresas do país. E a gente segue falando de milho por aqui. Vamos agora às últimas informações da agência AG Rural, que trata como está os trabalhos de colheita do milho de primeira safra e também o plantio da segunda pelo Brasil. De acordo com as informações divulgadas no fim da última semana, a colheita do milho de verão no país já alcança 28% da área plantada. O ritmo andou de forma mais lenta na última semana, avançou apenas 4 pontos percentuais. Isso porque os produtores rurais dão a maior prioridade à colheita da soja, ao invés da do milho, com isso ela caminha mais devagar. Da mesma forma em que os trabalhos andam de maneira mais lenta para a colheita do milho de primeira safra, as atividades com plantio da segunda, essas avançam com um pouco mais de agilidade, uma vez que o milho de segunda safra ocupa a área que era antes ocupada pela soja. De acordo com a informação da AG Rural,
A área plantada até a última semana chegava a 81% do total previsto. Em relação a esta mesma época do ano passado, há um certo atraso, uma vez que 88% da área já havia sido plantada. Mas na média dos últimos 5 anos, o número é exatamente igual, média de plantio em 81%, portanto, os trabalhos de semeadura da safrinha caminham bastante positivos. Falando em milho, vamos saber como estão os valores de comercialização do cereal, então, em alguns dos estados brasileiros. A gente traz em destaque desta vez a região sul do país, que tem tido elevação no acumulado destas últimas semanas. De acordo com a apuração feita pelo Agricultura BR, todos os 3 estados registram ganhos. A gente começa mostrando o primeiro deles, o estado de Santa Catarina, esse em que a gente viu a notícia agora a respeito da JBS, que deve comprar milho para chegar no estado para abastecer as suas unidades de aves e suínos. Os valores por lá têm também registrado elevação e elevação fortíssima, veja só, de 16% em 30 dias. No dia 9 de fevereiro, cotação no estado estava em R$ 30,50. Valores foram subindo gradualmente, chegando aos R$ 30,75 no dia 19 do mês. No dia 25 de fevereiro, o preço já estava em R$ 33,00 a saca. No dia 5 de março, alcançava os R$ 34,00 e nesta segunda-feira, dia 12, já está em R$ 35,50. É uma alta muito expressiva para o estado de Santa Catarina, que não é um grande produtor de milho, mas um grande consumidor. Portanto, essas empresas estão fazendo a compra do produto em outros países por conta dos produtores nacionais estarem segurando o seu produto. A gente fala agora a respeito do estado do Rio Grande do Sul, que no acumulado dos últimos 30 dias registra ganhos de 14%. O preço do milho estava em R$ 31,50 no dia 9 de fevereiro, subiu para R$ 32,75 no dia 22 do mês e alcançou os R$ 34,50 no dia 1º deste mês de março. No dia 5, cotação já estava em R$ 35,50 a saca e nesta segunda abre a semana aos R$ 36,00, valorização forte também para o estado gaúcho. Por fim, no estado do Paraná, onde as atividades de plantio do milho de segunda safra estão já na reta final, elevação no valor da saca de 60 quilos é de 15% no último mês. No dia 9 de fevereiro, a cotação estava em R$ 28,25 a saca. No dia 23 do mês passado, alcançava os R$ 29,00. Março começava com o valor da saca na casa dos 30 por lá, em R$ 30,50. No dia 6 de março, valores chegavam aos R$ 31,50 e nesta segunda-feira, 12 do mês, R$ 32,50. A valorização do milho no Brasil acontece principalmente por conta das fortes exportações que o país tem feito neste início de 2018. E é hora de mais previsão do tempo por aqui. Vamos saber com a Juliana, da Somar Meteorologia, como que fica o clima para as áreas produtoras de milho de segunda safra no Brasil daqui para frente. Ao longo das últimas semanas, o plantio de milho safrinha acabou sendo bastante beneficiado. Os produtores avançaram bastante com as atividades no campo. Nas principais áreas produtoras do Centro-Sul, já foi plantado em torno de 80%. O Mato Grosso é um dos estados mais adiantados, já praticamente com as atividades finalizadas. No Mato Grosso do Sul, as atividades ainda estão um pouco mais lentas. Em torno de 50% até 60% de áreas apenas foram implantadas no estado sul-mato-grossense. Nos próximos dias, tem previsão de chuva na maior parte do Brasil. As pancadas mais fortes acontecem entre o norte e centro-oeste, Tocantins, alcançando até também o interior
interior do Nordeste. De maneira geral, as pancadas na parte central do Brasil não devem ser tão intensas, tanto que o volume de água é baixo. Entre Minas Gerais, Goiás e no Mato Grosso do Sul, os acumulados são baixos e não passam de 5 milímetros em apenas 5 dias. As instabilidades voltam a atuar no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Novas áreas de instabilidades avançam pelo oeste gaúcho e voltam a trazer instabilidades mais significativas, tanto que os acumulados dessa vez no Rio Grande do Sul ficam em torno de 30 milímetros. No decorrer da segunda semana, a chuva perde intensidade na maior parte do país, tanto que os acumulados de chuva agora são baixos e grande parte da parte central, nordeste também, não devem passar de acumulados de 15 milímetros. Entre a região sul e ainda também nas áreas mais ao norte do Brasil, é que as instabilidades ainda atuam de maneira mais significativa e também com maior volume. Durante o terceiro e último período, lá para o finzinho do mês de março, as instabilidades voltam a ganhar intensidade na região norte e centro-oeste e também conseguem avançar pelo interior do Nordeste. Grande parte do centro-sul ainda segue chovendo, só que as pancadas são de maneira mais fracas e também mal distribuídas. Então, durante as próximas semanas, como não tem previsão de chuva forte retornando nas principais áreas produtoras de milho safrinha do centro-sul do Brasil, a expectativa ainda é bastante otimista, porque por conta disso, os produtores devem seguir avançando com as atividades de plantio das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Um dos destaques da Expo Direto Cotrijal, que aconteceu na última semana em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, foi o cuidado com as sementes de milho. O repórter Paulo Andrei tem as informações. Expo Direto não é somente tecnologia no maquinário, mas sim tecnologia na semente. Eu converso agora com o Guilherme, ele que é gerente regional da Decalb aqui na Monsanto. Eu queria que tu falasse como vocês estão trazendo essa semente aqui para a Expo Direto 2018. É uma satisfação enorme nós participarmos novamente da Expo Direto e trazermos um híbrido como o 230, o DKB 230, que com mais de 10 anos de desenvolvimento em laboratório e diversas áreas de campo, traz uma genética diferenciada para o mercado junto com um pacote tecnológico como a tecnologia Pro 3. Então esse híbrido que nós estamos vendo aqui, ele é o híbrido hoje mais rápido do mercado, o produtor ele consegue colher mais antecipado e possibilita em muitas regiões do estado que ele consiga plantar uma outra safra como feijão e soja, ou facilitar a operação dele. Então toda essa inovação tecnológica, todo esse período, a gente quer fazer a diferença aqui mostrando para os agricultores essa novidade. Junto com isso, junto com esse híbrido, nós também estamos apresentando aqui o FieldView, que é uma plataforma digital muito inovadora, que é um lançamento da Monsanto e sem dúvida nenhuma, trazendo o melhor híbrido, com uma plataforma digital pode auxiliar o produtor a atingir maiores tetos produtivos. Essa é a nossa demonstração aqui, tanto do híbrido como os mapas de alta produtividade, como o exemplo que a gente tem aqui ao lado. Ok, muito obrigado. Paulo Andrei, direto de Não Me Toque para o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Seguimos falando de milho por aqui, mas agora com destaque internacional. Nesta segunda-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou vendas avulsas de milho para o Japão e outros destinos. Foram ao todo cerca de 362 mil toneladas do cereal colocadas à venda referentes à temporada atual 2017-2018. Os números mostram que o Japão comprou 107.752 mil toneladas de milho. Já destinos não declarados somaram a compra de 254.800 toneladas do cereal. Vamos acompanhar como que o mercado do milho, então, reage a esta informação nesta segunda-feira. Milho negociado na Bolsa de Chicago, que na semana passada chegou a alcançar a marca dos $4 por bushel, uma referência positiva para este mercado. Vamos aos negócios de hoje, então. Milho vem operando da seguinte forma da Bolsa Norte-Americana nesta segunda-feira. Vamos saber se a gente já tem as informações. Por enquanto, não. Já já a gente retoma com os destaques para o milho em Chicago. Agora sim, notícia chegando por aqui, milho em Chicago, a prontidão para a gente acompanhar. Negócios vêm com queda nesta segunda-feira, mesmo com essa informação de vendas declaradas. Ainda assim, a posição de setembro, veja só, segura os $4 por bushel, posição de referência, como eu comentava há pouco. Milho negociado para entrega em março vem agora a $3,81 mais 75
por bushel, queda de 0,32%. A posição de maio também cai de forma parecida, agora cai para 0,38% e negocia o bushel do cereal a $3,89. Posição de julho vem a $3,96 mais 50, queda de 0,37%. Enquanto setembro opera $4 mais 75 por bushel, queda de 0,43%, sendo que na máxima do dia esta posição já chegou aos $4,02 por bushel. Chegamos a mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente tem notícia positiva para o setor da agricultura no interior do estado de São Paulo. Estradas rurais serão recuperadas pelo governo. E temos também as últimas informações sobre o mercado do café. Não sai daí, voltamos já. Vem aí, leilão virtual Katayama e parceiros Etapa Corte, 18 de março, domingo às 14 horas. Oferta 2.000 animais machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial. Não perca, leilão virtual Katayama e parceiros Etapa Corte, 18 de março, domingo às 14 horas. Realização Central Leilões, transmissão Canal do Boi. Depoimentos de quem já assinou o RB Vídeo e já está sabendo o que pode acontecer amanhã nos mercados de soja, milho e boi, hoje. O que desperta meu interesse na Rural Business é que, diferente das outras empresas que falam o que já aconteceu, ela dá uma previsão do que vai acontecer. O processo produtivo ele pode ser muito mais eficiente se eu tiver uma informação de como o mercado vai se comportar. E a gente tem hoje realmente uma informação bastante confiável, compromissada com o nosso negócio. Aumente já seus lucros no agronegócio. Acesse rbvideo.com.br e assine Rural Business. O amanhã do agronegócio, hoje. Seja no lombo ou no banho ou na pulverização, essa família Colosso é a melhor solução. O mais bruto dos produtos que a Ouro Fino produziu é o terror dos carrapatos pelas fazendas do Brasil. Com mais de 1 bilhão de tratamentos, Colosso é sinônimo de proteção contra parasitas externos há mais de 15 anos. Colosso da Ouro Fino, aprovado por Leandro Baldissera. Você não pode ficar de fora deste grande evento. Leilão virtual de gado de corte. Dia 19 de março, segunda-feira, às 20h30. Oferta de animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual de gado de corte. Dia 19 de março, segunda-feira, às 20h30. Não perca! Realização Aroeira Leilões. Transmissão Canal do Boi. Diversas cidades do interior de São Paulo terão suas estradas rurais recuperadas pelo governo federal. Essa recuperação vai favorecer o escoamento da produção agrícola. Quem tem mais informações para a gente é Gustavo D'Angelo. O escoamento da produção é um dos grandes problemas do agronegócio brasileiro. As péssimas condições das estradas rurais dificultam o trabalho da porteira para fora. E com as chuvas constantes dessa época do ano, os transtornos são ainda maiores. Para permitir a perfeita trafegabilidade das estradas rurais durante o ano todo, o governo paulista investe constantemente na infraestrutura do estado. Entre 2011 e 2016, foram contratadas 369 obras para a recuperação de mais de 2.700 quilômetros. No ano passado, foram quase 130 quilômetros de estradas rurais recuperados por meio do programa Melhor Caminho Pontos Críticos, executado pela Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo. Os investimentos mais recentes contemplam produtores de várias cidades aqui do interior de São Paulo, que terão melhores condições de escoar suas produções pelas estradas rurais, já que logo elas estarão em processo de recuperação. Ao todo, 14 municípios paulistas terão trechos de suas vias rurais não pavimentadas readequados com recursos do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável, o Microbacias 2, Acesso ao Mercado, do Governo do Estado de São Paulo. Os convênios foram assinados recentemente e os recursos liberados somam mais de 4,5 milhões de reais,
para a recuperação de 67 quilômetros de estradas. As obras serão realizadas graças a um dispositivo do Microbacias 2, que beneficia os municípios que têm associações ou cooperativas de produtores rurais que participam do projeto do governo paulista. Os investimentos trazem estímulo e esperança aos produtores que dependem das estradas para escoar a produção e garantir seu sustento. Gustavo D'Angelo para o SBA. É hora de acompanhar como estão os preços do café no Brasil e no exterior. A gente começa dando destaque à variedade arábica, que é aquela de maior produção do país. A safra 2018 está em desenvolvimento nos cafezais. O clima tem sido bom e a expectativa é de uma safra cheia. Essa informação faz baixar as cotações no mercado, uma vez que indica uma oferta abundante do grão. De acordo com a apuração do CPEA, o preço da saca de 60 quilos do café tipo arábica fechou a última semana no estado de São Paulo a R$ 430,28. A gente acompanha nessa linha do tempo que os valores oscilaram bem no acumulado da última semana, mas que ainda assim vem registrando ganhos negativos em relação ao fechamento do mês passado. A queda no mês já chega a 1,42%. E não foi só fevereiro que registrou queda, não. Os valores vêm em baixa já há meses seguidos em função dessa expectativa positiva de uma safra cheia vindo aí. O mercado internacional do café arábica também replica essa informação de safra cheia no Brasil. Como o Brasil é o maior produtor da variedade em todo o mundo, o que acontece por aqui interfere no cenário mundial como um todo. Informações dão conta de que o preço do café arábica na Bolsa de Nova York também vem bastante pressionados, ou seja, com queda muito forte. Vale a gente lembrar que o valor de referência para esse mercado é acima de $1,30 por libra-peso e as cotações vêm bem abaixo disso. Veja só, de maio, que vem a $1,19 mais 45 por libra-peso, queda de 0,58% em relação aos últimos negócios. Café arábica negociado em Nova York para entrega em julho opera $1,21 mais 70 por libra-peso, enquanto a posição de setembro vem a $1,24 mais 10. A gente acompanha agora mais cotações do café arábica aqui no Brasil, no mercado físico do país. De casa, no quadro Somos Todos Produtores, que exibe aqui um pouquinho do que acontece porteira adentro pelo Brasil. Você que nos acompanha em todo o país pode mandar fotos, vídeos aí da sua produção para compartilhar com os demais telespectadores em casa. E a participação de hoje tem a ver com café, é do Claudinei Antônio Pereira, ele que é do município de Nova Brasilândia do Oeste, no estado de Rondônia. Nos mandou um vídeo da sua produção de café Conilon da atual temporada 2018. Estão aí as imagens, então, do Claudinei, do município de Nova Brasilândia do Oeste, em Rondônia. Rondônia, vale lembrar que é o segundo maior produtor de café Conilon do Brasil, tem se destacado ano a ano na produção, em relação principalmente à produtividade média dos seus cafezais. O governo de Rondônia faz um trabalho muito importante por lá, distribuindo mudas clonais, ou seja, mudas de plantas que já tiveram altos rendimentos e, portanto, vão multiplicar esse bom rendimento todo nas lavouras. Estão aí, portanto, mais uma vez, imagens do Claudinei Antônio Pereira. Claudinei, obrigada pela participação. Uma boa colheita para vocês por aí em Rondônia e bons negócios, né? Falando neles, vamos saber como está a comercialização do café Conilon aqui no Brasil. De acordo com o CPEA, os valores apurados no estado capixaba, Espírito Santo, que é o maior produtor da variedade, estão da seguinte maneira. Fecharam a semana passada aos R$ 307,96. A sexta-feira foi de certa recuperação nos preços depois de 3 dias seguidos de queda. Mas ainda assim, o mês de março está negativo. Quase 3% de queda já para o valor da saca de 60 quilos do Conilon.
tipo 6, peneira 13 e acima. E essa queda acontece pelo mesmo motivo que acontece a queda para a variedade arábica. Expectativa de produção elevada no Brasil neste ano de 2018, em função da recuperação das lavouras do Espírito Santo, que até o ano de 2016 sofreu com fortes secas, baixando demais a capacidade produtiva destes cafezais. De olho agora no cenário internacional do café Conilon. Lá fora ele é chamado de Robusta e tem como a bolsa referência de negociações futuras a Bolsa de Londres. Ela que a gente acompanha agora, então vamos dar uma olhada como vêm os negócios. Também vem em queda para o Robusta. Negócios para maio operam agora a 1.770 dólares por tonelada, com uma queda de 0,56%. Café Robusta para entrega em julho opera agora na Bolsa de Londres a 1.789 dólares, com queda de 0,61%. E a posição de setembro, 1.789 dólares a tonelada. Vale a gente sempre lembrar aqui que a posição de referência, ou seja, que começa a ficar positiva, interessante para este mercado, é acima de 2.000 dólares a tonelada, portanto, operando na casa de 1.700 dólares, dá para ver que o mercado vem sim pressionado. E quem causa essa pressão no mercado internacional de Robusta é o país Vietnã, maior produtor mundial da variedade e que colhe neste ano de 2018 uma safra cheia. É hora de mais um rápido intervalo por aqui. Ainda hoje a gente destaca os atuais preços do algodão no Brasil, que estão muito positivos por conta das exportações em alta. E tem também as últimas notícias a respeito do andamento da safra de arroz no Rio Grande do Sul. Voltamos já. Araguaia Leilões traz para você leilão virtual de gado de corte. 20 de março, terça-feira, às 8h30 da noite. Oferta de animais para cria, recria e engorda. Uma excelente oportunidade de negócio para você, amigo pecuarista. Leilão virtual de gado de corte. 20 de março, terça-feira, às 8h30 da noite. Realização Araguaia Leilões. Transmissão Canal do Boi. A decisão de comprar produtos de qualidade que aumentem a produtividade e tornem o rebanho muito mais produtivo é do pecuarista. O Campo de Ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras, para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifós Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o Campo de Ofertas, direto do campo, para você. 13º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. A alquimia do confinamento transformando o seu negócio em lucro. Custos de produção, planejamento, gestão, mercado futuro, sanidade, manejo e muito mais. De 14 a 16 de março de 2018, no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, São Paulo. Participe! Realização: Coan Consultoria e SBA. A JC fabrica as melhores soluções para manter seu rebanho hidratado e saudável. Nós temos produtos na medida certa para seu rebanho. Reservatórios e bebedouros inteiros, sem emenda, com e sem calçada. Fale com quem entende do assunto. Fale com a JC. JC Bebedouros e Reservatórios. Fone 67 99670 3391. O repórter Gustavo D'Angelo preparou uma reportagem especial para falar sobre a importância das hidrovias, que são os caminhos utilizados para transportar a produção pelo Brasil por meio das águas.
Uma das principais do país é a hidrovia Tietê-Paraná. A utilização da hidrovia é uma excelente alternativa para ampliar a capacidade da infraestrutura de transportes, hoje altamente dependente do modal rodoviário para o escoamento de grãos, por exemplo. Além da capacidade de transportar grandes volumes de cargas, contribui para a redução da emissão de poluentes, do número de acidentes rodoviários e do trânsito de caminhões nas estradas. Uma das principais hidrovias do país é a Tietê-Paraná, com 2.400 quilômetros de extensão, sendo 800 quilômetros aqui no estado de São Paulo, no rio Tietê. Ela conecta 5 dos maiores estados produtores de grãos: Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná. De acordo com o Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo, em 2017, o volume de cargas movimentadas na hidrovia foi de 8.910.000 toneladas. As principais cargas que passam pelo trecho com destino ao Porto de Santos são milho, soja, óleo, madeira, carvão, cana-de-açúcar e adubo. Todo mundo sabe que nos anos de 2014 e 2015, a estiagem afetou grande parte da hidrovia Tietê-Paraná, impossibilitando o transporte de cargas destinadas à exportação. Entretanto, cargas de uso interno continuaram a ser movimentadas normalmente. Mas, segundo o DH, desde fevereiro de 2016, a hidrovia retomou os níveis normais de operação e atualmente tem apresentado boas condições para a navegação. Com o consequente crescimento do transporte de cargas em um modal com grande potencial e ainda pouco explorado na matriz de transportes, diversos investimentos estão sendo feitos. Só para se ter uma ideia, de 2011 a 2017, foram investidos R$ 446.310.000 na execução de projetos e obras. Para 2018, estão programadas obras de melhorias em canais, ampliação de vãos de navegação e proteção de pilares de pontes, totalizando 142 milhões. Investimentos estes que garantem melhores condições de navegação durante o ano todo e tendem a diminuir os tempos operacionais, gerando, consequentemente, um maior fluxo de embarcações. Ao final do ano, a previsão é que o volume de carga atinja o patamar de 9.650.000 toneladas. Gustavo D'Angelo para o SBA. Os preços do algodão seguem firmes no Brasil e o produtor aproveita para negociar. A boa demanda interna por parte das indústrias e a expectativa de alta nas exportações são os fundamentos de alta. Segundo a consultoria Safras e Mercado, o produtor está vendendo a sua pluma disponível da safra passada e já fixando preços para a safra atual, que foi recém-plantada. Tomando como base o indicador do algodão elaborado pelo CPEA, desde o mês de novembro a gente tem registrado ganhos mensais para o valor da libra-peso aqui no Brasil e nos últimos 15 dias, ganhos diários. Vamos acompanhar como tem sido negociado, portanto, o algodão pluma tipo 41,4 posto no estado de São Paulo. Veja que no mês de outubro, a média para o mês ficou em R$ 2,38 por libra-peso. Em novembro, esta média subiu para R$ 2,41, fechando o ano em R$ 2,57 por libra-peso. O mês de janeiro registrou a média de R$ 2,78 para o algodão no estado de São Paulo. Fevereiro, R$ 2,79 e neste mês de março, a média para o mês já está em R$ 2,93 a libra-peso da fibra. Bom, tudo caminha muito bem para o setor algodoeiro no Brasil neste ano novo, temporada 17-18. Aumento de área, produtividade esperada bastante elevada e o mercado muito favorável. Vamos saber agora se o clima também colabora? Quem traz os destaques de como que o tempo fica para o desenvolvimento das lavouras no campo é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. As lavouras de algodão do Brasil vêm sendo beneficiadas ao longo das últimas semanas por conta de instabilidades mais frequentes.
Agora, a disponibilidade hídrica do solo segue mais elevada nas principais áreas produtoras de algodão, que é o Mato Grosso e também o estado da Bahia. Em grande parte do estado mato-grossense, previsão de instabilidades que conseguiram alcançar até índices de umidade que superam os 90%. A mesma condição também acontece na faixa oeste da Bahia, enquanto que nas áreas mais ao sul da Bahia, a disponibilidade hídrica do solo agora fica mais baixa, em torno de 50%. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva em ambas as áreas. Um corredor de umidade ainda segue atuando e trazendo mais instabilidades da Amazônia para a parte central do Brasil. Mato Grosso e também a faixa oeste da Bahia, previsão de chuvas mais significativas, acumulados de 50, podendo alcançar até 70 milímetros. É apenas nas áreas mais ao sul da Bahia que as pancadas ainda acontecem de maneira mais fraca. No decorrer da segunda semana, essa chuva agora já perde intensidade. Então, as pancadas se tornam cada vez mais fracas e isoladas, especialmente na Bahia. O volume de água agora no estado baiano não passa de 15 milímetros. No Mato Grosso, ainda por influência da Amazônia, previsão de instabilidades mais significativas. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva frequente nas principais áreas produtoras de algodão do Brasil. Mato Grosso e a Bahia ainda devem receber pancadas bastante significativas e com potencial para seguir mantendo o solo com boas condições hídricas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. No cenário internacional, o momento também é favorável para o mercado do algodão. Além da demanda excelente pelo algodão norte-americano, o quadro de oferta e demanda da fibra do país foi alterado recentemente pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que acaba resultando em estoques finais mais baixos. Isso tudo favorece a cotação do algodão. Na última semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduziu a expectativa da produção de algodão do país na temporada em vigor 17-18, enquanto em fevereiro estimava a produção em 21.260.000 fardos, agora reduziu para 21.030.000 fardos essa expectativa. Ao mesmo tempo em que fez esse corte na projeção de produção, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos elevou a expectativa de exportação do país, um outro fator favorável para o mercado. Enquanto no mês passado, em fevereiro, estimava vendas internacionais de 14.500.000 fardos, agora eleva para 14.800.000 fardos esta projeção das vendas do algodão norte-americano na safra em vigor 17-18. A expectativa do consumo interno não sofreu alteração, ficou estimada em 3.350.000 fardos. Por fim, com essa alteração na expectativa de produção e de exportações, os estoques finais da fibra no país, ou seja, o quanto que os Estados Unidos vão ter de algodão estocado ao fim desta temporada, esse sofreu um corte, mudando, portanto, o quadro de oferta e demanda do país. Em fevereiro eram estimados 6 milhões de fardos e agora em março este volume cai para 5.500.000 fardos. São 500.000 fardos de algodão a menos do que se pensava no mês passado, indicando, portanto, que aquele algodão que vai ficar disponível vai ter uma competitividade maior. Vamos acompanhar então como opera o mercado internacional do algodão, mercado futuro, negócios em Nova York. Vamos ver o mercado operando nesta segunda-feira. Vem com queda e uma queda expressiva de 1,79% para a posição de mais curto prazo, que é a de maio. Negócios vêm a 83 centes de dólar por libra peso. Posição de julho opera 83 centes mais 12 por libra peso, com queda de 1,27%. Apesar da desvalorização acontecendo no dia de hoje, ainda assim essa marca próxima aos 84 centes é comemorada pelo setor algodoeiro do mundo.
A Copersucar, que é líder mundial na operação com etanol e açúcar em todo o mundo, apresentou na última semana suas expectativas em relação à safra nova de cana do Brasil que vem aí, que começa oficialmente no dia 1º de abril, temporada 18-19. De acordo com os números da Copersucar, a safra nova vai ser 10 milhões de toneladas abaixo do que o Brasil produziu na temporada atual, a 2017-2018. Os números tomam como base a região centro-sul do país, que é a principal produtora. Enquanto na safra atual, a expectativa de moagem de cana é de 595 milhões de toneladas. Para a safra nova, 18-19, a expectativa cai para 585 milhões. Entre as expectativas da nova safra, foram destacadas a tendência das usinas em predominar a produção de etanol no lugar da produção de açúcar e também o envelhecimento dos canaviais, que acaba acarretando em uma produtividade menor. A safra atual, na visão da Copersucar, vai ser, portanto, mais alcooleira. Com isso, a produção de açúcar cai. De acordo com a Copersucar, enquanto na safra anterior, 17-18, o Brasil teve uma produção maior de açúcar, na safra atual, essa produção é estimada em 31 milhões de toneladas, ou seja, um número que fica 5% abaixo do que o Brasil produziu no ciclo atual, temporada 17-18. A gente segue falando sobre as expectativas da Copersucar, então, a respeito da nova safra de cana no Centro-Sul, destacando agora a produção de etanol. Esta, por sua vez, deve registrar ganhos em relação à atual. Os preços do etanol vêm favorecidos aqui no Brasil, que acaba impulsionando as usinas a produzirem mais o biocombustível. Vamos aos números, então? De acordo com a Copersucar, produção de etanol no Centro-Sul é estimado em 27 bilhões e 500 milhões de litros, 1,5 bilhão de litros acima da temporada 2017-2018. Por fim, a gente destaca aqui o que a Copersucar acredita a respeito do mix de produção, ou seja, o quanto de cana vai ser destinada à fabricação do açúcar e o quanto à do etanol. Fica claro nestes números que você vai ver na tela o quanto que tem uma maior tendência para o etanol nesta nova temporada. Enquanto na safra 17-18, 53,5% da safra foi destinada ao etanol e 46,5% para o açúcar. Na safra nova, 18-19, 58,5% será destinado ao etanol e a porcentagem de cana destinada à fabricação do açúcar cai para 41,5%. Bom, os preços do açúcar aqui no Brasil não vêm tão favorecidos assim. Já se encontram em patamares mais baixos da safra atual, temporada 2017-2018. A demanda não está muito aquecida, o que faz, portanto, com que as usinas que têm o açúcar disponível baixem seus preços para conseguir comercializar e livrar os seus estoques. De acordo com a apuração feita pelo CPEA, o valor da saca de 50 quilos do açúcar cristal no Porto de Santos encerrou a semana passada a R$ 52,03. Foi um dia de desvalorização, mais um dia de desvalorização que a gente vem acompanhando por aqui. No acumulado do mês, a queda é de 0,48%. Por fim, vamos acompanhar o mercado internacional do açúcar, Bolsa de Nova York, que é referência para essa commodity em todo o mundo. O cenário internacional também não é muito diferente. Há uma oferta abundante de açúcar em todo o mundo que faz baixar as cotações. De acordo com a apuração agora, açúcar negociado em Nova York vem a 12 centes de dólar mais 81 por libra-peso, queda de 0,23%. Julho opera 13 centes de dólar mais 0,4 por libra-peso, baixa de 0,07%, enquanto os negócios para entrega em outubro operam a 13 centes de dólar mais 41 por libra-peso, também em baixa próximo a 0,20%.
Na semana passada, comemoramos o Dia Internacional da Mulher e o Agricultura BR exibiu histórias de sucesso por aqui de mulheres que têm traçado bons caminhos no meio rural. Você vai acompanhar agora a história de mais uma dessas grandes mulheres do agronegócio na entrevista feita com Miriam Valadares. É a Alessandra Piano, ela que é a responsável pela Campo Grande Expo, que acontece em julho, na capital sul-mato-grossense. Todos os dias, quando eu coloco os meus pés no chão e vou iniciar uma nova jornada, eu penso, eu posso, eu consigo e eu vou realizar. A determinação desta paulista, que há 25 anos adotou o Mato Grosso do Sul como lugar para se viver, é o combustível que a move rumo à realização da Campo Grande Expo, uma feira inovadora para o estado que visa potencializar o desenvolvimento do agronegócio. Eu sou neta de pecuarista, né, e filha de pecuarista também. Segui a carreira jurídica por muito tempo, né, e foi a partir dela que eu construí o Grupo Certifica, com a nossa primeira empresa, a Certifica Marcas e Patentes. E o ano passado, um grupo de amigos me convidou para assumir essa empreitada no agronegócio. Achei a ideia bacana. A princípio era para ser uma feira menor, uma ideia um pouco mais tímida, e o projeto foi crescendo, tomou essa proporção toda. E quando eu vi, eu já estava 100% envolvida, né? E hoje estamos aí nessa construção de um novo modelo de negócios para o agronegócio do Mato Grosso do Sul. Desde que abraçou esta ideia, a Alessandra passou a enfrentar alguns desafios. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como que tem sido aí este caminhar da mulher, né? Quais são os principais desafios que a mulher enfrenta hoje? São muitos. É um universo ainda bastante masculino, nós temos uma questão cultural também do nosso estado, né? Então, matar um leão por dia tem sido uma luta bastante difícil mesmo, mas eu tenho convocado as mulheres para somar comigo e todos os nossos telespectadores estão convocados a essa união de mulheres, porque a feira, apesar de ser um ambiente que era tradicional do homem, né? Hoje a mulher ela já ganhou um espaço, então a ideia é de que todas possam somar comigo e mostrar os nossos talentos também no agronegócio, né? A mulher ela é polivalente e ela consegue exercer várias atividades ao mesmo tempo, e é isso que eu faço com muito amor e carinho. Ousadia e pulso firme, a empresária conta com o apoio da família para conciliar as atividades da vida profissional com a pessoal. É fundamental o apoio da minha família, né? Então eu tenho isso, eu consigo conciliar. O meu filho já está um adolescente, então é possível que ele também possa entender o momento que a mãe vive. E eu acho que com carinho, com vontade, com amor, a mulher ela tem vários braços, né? Então a gente consegue realizar várias tarefas. Basta você estar disponível. No meu caso, eu estou disponível a isso, né? Mas aí vai do perfil de cada um. Eu não sou uma pessoa que se acomoda fácil. Eu preciso sempre de estar buscando novos desafios, e é isso que eu busco no agronegócio. Para mim é estimulante estar vivendo um novo desafio.
Você pode rever esta reportagem e acompanhar as demais da série Elas São do Agro acessando o portal do SBA no endereço sba1.com. E o Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente destaca a colheita da safra de arroz no Rio Grande do Sul, que foi marcada por clima e mercado desfavoráveis. Voltamos já. Estamos de volta para falar agora sobre a safra de arroz do Rio Grande do Sul, que foi marcada por clima e mercado desfavoráveis. A colheita da safra 2017-18 de arroz começou no Rio Grande do Sul em um momento em que o setor amarga diversos prejuízos. Ao longo do desenvolvimento das lavouras, foi o clima que acabou prejudicando a produção. Ora faltou chuva durante a fase de desenvolvimento das lavouras, ora caiu granizo, derrubando a produção em muitas lavouras. Além disso, teve a situação de mercado que influenciou em muito. Nesse resultado negativo da safra, os valores estão tão baixos que chegam a operar abaixo do custo de produção, abaixo do valor mínimo estabelecido pelo governo federal. Bom, mas as atividades de colheita, elas precisam acontecer, né? De acordo com o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, a área colhida até o último dia 8 de março alcançou 7,8% de tudo aquilo que foi plantado no estado, uma área estimada de 1.078.000 hectares. A expectativa de produção de arroz para o setor arrozeiro no estado gaúcho neste ciclo é de alcançar 7.880.000 toneladas, uma produtividade média esperada inicialmente de 7.500 quilos por hectare. Bom, resta saber agora se o clima vai ser favorável às atividades de retirada do arroz do campo. Quem traz os detalhes para a gente é a Juliana Rezende. No decorrer das últimas semanas, a falta de chuvas no Rio Grande do Sul vem prejudicando algumas lavouras de arroz. Agora as atividades de colheita começaram, ainda em ritmo bastante lento no Rio Grande do Sul. A umidade do solo, então, vem diminuindo no estado gaúcho, principalmente com mais intensidade nas áreas mais ao sul, do oeste até o sul gaúcho. Os índices de umidade do solo seguem baixos, em torno de 20% e 30%. Nos próximos dias, tem previsão de chuva retornando para o Rio Grande do Sul. Então, o cenário agora é um pouco mais otimista para as lavouras que ainda estão em fase de desenvolvimento. Volta a chover entre o oeste até o norte gaúcho, isso de maneira mais significativa. Os acumulados seguem mais elevados, podendo alcançar até 70 milímetros na fronteira oeste do Rio Grande do Sul com a Argentina. Nas demais áreas do estado, as pancadas também acontecem, só que o volume já não deve ser tão elevado. No decorrer da segunda semana, a chuva agora já começa a perder força no Rio Grande do Sul. As instabilidades ainda devem seguir atuando, só que o volume agora é mais baixo e não passa de 30 milímetros entre o período do dia 18 até o dia 22 de março. No decorrer do terceiro e último período, as instabilidades agora no sul do Brasil perdem cada vez mais intensidade, mais para o final do mês de março, e até o dia 27 ainda segue chovendo no Rio Grande do Sul, só que as pancadas seguem cada vez mais fracas. Então, ao longo das próximas semanas, tem previsão de chuva forte retornando, especialmente pela fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Essas instabilidades podem atrapalhar o andamento da colheita do arroz, mas no decorrer dos próximos períodos, como a chuva já começa a perder força, até pelo menos o final do mês de março, o cenário volta a ser mais otimista para o andamento da colheita do arroz no estado gaúcho. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana. A gente torce pelo bom tempo para as atividades de colheita do arroz no estado do Rio Grande do Sul. Bom, a situação de mercado não é favorável, como a gente vinha comentando há pouco. Só para a gente relembrar aqui, o preço mínimo estipulado pelo governo federal para que o agricultor de arroz do Rio Grande do Sul receba em troca da sua produção é de R$ 36,01 pela saca de 50 quilos. Os preços vêm abaixo disso e bem abaixo. No acumulado da semana passada, a gente vê a queda acontecendo. Houve até alguma tentativa de recuperação dos preços, mas os valores fecharam a semana novamente em baixa. A apuração feita pelo CPEA, no estado do Rio Grande do Sul, mostra, portanto, que o valor da saca de 50 quilos do arroz em casca fechou a sexta-feira, dia 9 de março, a R$ 34,93. Foi uma queda no dia que ajudou a somar a queda acumulada no mês de março, que segue em 0,43%.
Vale a gente lembrar que o governo federal tem realizado leilões de apoio à comercialização do cereal para o estado do Rio Grande do Sul e também para Santa Catarina já há 2 semanas seguidas, pagando prêmios para quem comercializa o cereal dentro do que está previsto no edital. 2 semanas já aconteceram estes leilões e nesta semana há uma nova rodada de leilão Pepro e Pepe acontecendo. Será no dia 15 desta semana, 15 de março, quinta-feira, onde estão previstas a comercialização de 70 mil toneladas do cereal, sendo a maior parte para o estado do Rio Grande do Sul. Mesmo com essas operações, alguns analistas de mercado acreditam que não tem sido suficiente para elevar a cotação do cereal, fato que a gente tem comprovado na prática com as apurações feitas pelo CPEA. A gente fica de olho agora em mais cotações do arroz para o Brasil. E aconteceu no fim da semana passada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um curso de capacitação para técnicos agrícolas. Durante o evento, a repórter Miriam Valadares conversou com os representantes da AproSoja do estado. Vamos ver como foi. No campo, os técnicos realizam a parte prática do curso de atualização promovido pela AproSoja de Mato Grosso do Sul. A instituição conta hoje com 9 profissionais que percorrem os municípios do estado de olho nos índices produtivos das lavouras e nos principais problemas que afetam a qualidade dos grãos. Nós tivemos, primeiramente, um treinamento em sala, onde nós repassamos um pouco dos problemas que a soja tem no seu ciclo de desenvolvimento, como as lagartas, os percevejos, algumas doenças que são, de certa forma, as principais, né? E viemos a campo para a gente dar uma praticada, né? Pôr em dia a prática do que é feito no campo durante o ciclo do projeto como um todo, do ciclo da safra, onde a gente identificou aqui em uma área infestações com lagartas, né? Infestações com percevejos, e a gente, para validar esse treinamento que é feito em sala, para que os técnicos possam ter mais capacidade e melhorar a informação cada vez mais do nosso projeto. Na safra 2017-2018, Mato Grosso do Sul deve retirar de uma área estimada em 2,6 milhões de hectares, aproximadamente 8,7 milhões de toneladas de soja. No estado, a colheita avança em mais de 60%. Os produtores estão com mais de 60% já de soja colhida, chegando aí a 67% já, para ser mais preciso, e o plantio do milho já está chegando próximo dos 60%. Perdão. Então nós estamos bem adiantados, né? Estamos conseguindo recuperar um pouco do atraso da safra, mas mesmo assim o produtor está trabalhando firme, está fazendo aí a troca de máquinas com os vizinhos para poder acelerar cada vez mais, e nós estamos ainda por volta de 15% atrás da safra passada em percentual de colheita. Mas já evoluímos bem e pretendemos concluir dentro do período esperado. Voltamos a falar de soja por aqui, agora com informações sobre o manejo correto no campo. Olha, trabalhar direito com os fungicidas é ideal para garantir um combate eficiente à ferrugem asiática da soja. Esse foi um tema de destaque no estande da BASF, durante a Expo Direto Cotrijal, que aconteceu na semana passada no município de Não Me Toque, no estado do Rio Grande do Sul. De lá, Paulo Andrei trouxe mais informações.
E você que é produtor de soja, com certeza tem uma grande preocupação com a ferrugem. Este ano, na Expo Direto, a BASF trouxe um conceito diferente, onde não é somente o produto, mas também o manejo que ajuda a combater a doença. Converso agora com o Rafael Marcon, ele que é gerente de marketing da BASF, e vai contar como vocês estão trabalhando essa questão dentro da Expo Direto. Aqui na BASF, nós buscamos, o tema é proteção. Nós falamos sobre proteção de doenças, proteção de plantas, proteção das moléculas e também proteção do aplicador. Nós entendemos que o manejo da doença, o manejo da ferrugem, ele precisa estar envolvido com alguns passos. Um deles que a gente costuma bater muito é sempre sobre a aplicação preventiva. Um outro ponto que a gente conversa com o nosso produtor e orienta é a questão de respeitar o intervalo entre as aplicações. A gente tem visto hoje que as melhores lavouras que a gente está tendo no campo hoje são lavouras que tiveram aplicações preventivas, que começaram cedo e que principalmente respeitaram o intervalo entre as aplicações de no máximo 15 dias. É um pouco do que a gente está tratando aqui e que a gente está conversando com o produtor que vem aqui nos visitar. Seria um trabalho de reeducação do agricultor? Eu não diria de reeducação porque o produtor já está muito profissionalizado, é um produtor que vem fazendo isso, então a gente tem muito pouca surpresa no manejo da doença. Isso seria mais um trabalho, talvez, de proteção da molécula e de manutenção dessa tecnologia por mais tempo. Porque se nós pensarmos num período de 5 a 7 anos, a gente não vai ter novas ou poucas ferramentas diferentes do que a gente já tem. A gente até trouxe uma diferente aqui para a Expo Direto esse ano, que é um novo grupo químico de fungicida, que é o Versátilis, que o produtor também é mais uma ferramenta que ele tem para manejar a doença. Mas, de fato, o ponto aqui mesmo é proteção da lavoura, proteção da molécula e proteção do aplicador. Ok, Rafael, muito obrigado. Eu sou Paulo Andrei, falando direto da 19ª edição da Expo Direto Cotrijal para o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Cuidados essenciais para garantir a boa produtividade nas lavouras, né? Bom, e quem acompanha as notícias do cenário nacional e internacional envolvendo a soja também consegue resultados positivos na hora de comercializar a sua produção. Sobre a disparada que houve recentemente nos preços da soja aqui no Brasil e sobre a influência da quebra da safra da soja argentina nos valores globais, o repórter Walter Puga Júnior conversou em São Paulo com o analista econômico do Rabobank. É o que a gente vai ver agora. Vitor, obrigado por ter vindo mais uma vez. O cenário para a soja mudou bastante com essa quebra de produção lá na Argentina, os preços disparam. A situação continua por muito tempo? Olha, Walter, a gente realmente revisou o nosso cenário de preços e também baseado principalmente na questão da Argentina. Hoje nós trabalhamos com um cenário base de 46 milhões de toneladas para a safra argentina, 12 milhões a menos do que a gente viu no ano passado, e isso é realmente que tem sustentado os preços da soja. A gente acredita num momento aí de bastante volatilidade pelas próximas 3 semanas, principalmente porque 50% das lavouras da Argentina se encontram na fase de enchimento de grãos e, obviamente, o estresse hídrico nessa fase é muito crítico e pode gerar uma revisão ainda mais para baixo da safra argentina. O cenário que a gente tem é que se realmente persistir esse cenário de seca e tempos muito quentes e clima muito quente na Argentina, a gente pode ter uma safra de repente de 42 milhões de toneladas. Então, se hoje com 46 já é a menor safra argentina dos últimos 6 anos, com 42 a gente vai ter um cenário ainda mais crítico que pode dar sustentação ainda maior para os preços da soja em Chicago. E como você diria, o que você diria para o produtor quanto à comercialização? Diante desse quadro, com os preços em alta, para o produtor de soja, qual é a alternativa? Olha, Walter, eu acredito em 3 estratégias principais. Tem 3 cenários de produtores. Tem aquele produtor que ainda não comercializou nada e que realmente está no risco, mas agora se beneficiou desse momento de alta. Eu acho que para esse produtor que não comercializou nada, é momento de fazer alguma coisa assim, vender essa soja e realizar o lucro. Para aquele produtor que já fechou o custo de produção e quer ter uma cautela, porque acha que o preço pode melhorar um pouquinho mais, dada essa questão na Argentina, eu falo assim, acompanhe essas próximas 3 semanas, que é quando a gente vai ter um cenário mais claro de safra argentina e uma nova definição de patamar de preços.
para aquele produtor que faz a estratégia de comercialização, ou seja, desde o ano passado, quando ele fechou o custo, ele já está fazendo a comercialização aos poucos, mantém a estratégia e vende um pouco da soja agora, aproveitando esse momento de alta de preços em Chicago, né? Agora, olhando para o produtor americano tenderia, e foi uma análise sua no final do ano, a reduzir o plantio de soja, né, e aumentar o plantio de milho. Mas agora a situação fica favorável à manutenção dessa área plantada com soja lá. Isso pode trazer os preços em queda mais adiante? Exatamente. A gente tinha essa perspectiva quando os preços estavam ali nos 9,80, 9,60, como chegou a finalizar o ano passado, o produtor americano poderia vir a reduzir significativamente a área dele. Hoje o nosso cenário é de manutenção de áreas e isso pode levar os Estados Unidos a produzir aí a segunda maior safra da história em 2018. E isso, obviamente, entrando nessa safra americana a partir do meio do ano, pode voltar a pressionar os preços da soja. Então, se a gente olhar a própria curva de futuro, a gente vê que realmente os primeiros vencimentos agora, que é quando recebe as safras da América do Sul, os preços estão mais altos e quando a gente vê ali para o segundo semestre, os preços estão mais baixos. Então, já precificando um pouco que os americanos podem ter uma boa safra, o que levaria a uma pressão de preços no segundo semestre. Ou seja, nos contratos futuros da Bolsa de Chicago, os preços estão acima de 10,30, 10,20, 10,40, né? Em alguns casos já sinalizando 10,80 em alguns momentos, mas os vencimentos mais longos já mostram valores mais baixos na expectativa de que pode ocorrer um aumento de produção americana. Sim, é exatamente esse o cenário. Realmente, a partir de julho, agosto, a gente vê que os preços tendem no mercado futuro, a curva mostra já preços menores do que a gente tem visto nos vencimentos mais curtos agora, março e maio. Bom, você acaba de ouvir Victor Ikeda. Victor Ikeda é analista de mercado de grãos do Rabobank, né? Uma instituição conhecida em diferentes países do mundo, mais de uma centena de países no mundo. Análises detalhadas nas próximas 3 semanas, de olho na informação. Passamos o recado, Ikeda? Passamos. Agradeço mais uma vez sua presença aqui. Voltamos ao programa. De olho, então, em como estão sendo negociadas as sacas de soja nos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná nos últimos dias. A elevação acontecendo, como a gente via aí, o momento é favorável para a comercialização. Nos últimos 30 dias, há uma alta de 5% no valor da saca da soja no estado paranaense. No dia 9 de fevereiro, a cotação estava em R$ 69,50 pela saca. No dia 21 do mês, já subia para cima da casa dos R$ 70, fechando na data aos R$ 71,25. No dia 1º de março, o estado do Paraná pagava em média R$ 72,50 pela saca do grão. No dia 6, chegava aos R$ 74,75, registrando a maior alta deste período e de lá para cá voltou a recuar, mas ainda assim com ganhos em relação a um mês. O valor nesta segunda-feira, dia 12 de março, está em R$ 73,25 a saca. O mesmo movimento aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, que no acumulado destes últimos 30 dias registra ganhos de 8%. No dia 9 de fevereiro, a cotação média estadual estava em R$ 69,75 a saca. No dia 15 do mês, alcançava os R$ 71,25 e chegava aos R$ 74 a saca no dia 26 de fevereiro. No início deste mês de março, os valores da saca da soja no Rio Grande do Sul alcançaram patamares mais elevados, R$ 76,50, e nesta segunda já abre a semana com alguma queda, mas ainda assim patamares mais altos, R$ 75,25 a saca, registrando forte ganho em apenas um mês. Para fechar essa edição, vamos acompanhar a soja negociada na Bolsa de Chicago e o dólar também aqui no Brasil, os fatores que compõem o preço da soja no nível nacional.
Negócios em Chicago operam com alta nesta segunda-feira. A posição de março vem a $10,31 mais 25 por bushel, elevação de 0,19%. Maio, $10,40 mais 75 por bushel, alta de 0,14%. Soja negociada em Chicago para entrega em julho, $10,50 mais 75 por bushel, alta de 0,23%. E a posição de agosto sobe agora a 0,21% e negocia o bushel do grão a $10,51 mais 50 por bushel. Se você estava conosco no início da edição, viu que a soja já operava em alta no início deste programa, mas agora a alta ganha mais força e segue em movimento positivo. Por fim, vamos ao dólar comercial no Brasil, que hoje também vinha subindo em relação ao fechamento da última semana. A moeda segue em campo positivo, alta agora de 0,33%, vindo negociada a R$ 3,26 mais 3. E com esta informação, encerramos aqui mais uma edição do Agricultura BR para você. Você que esteve com a gente, obrigada pela companhia. Não se esqueça que às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília, tem a terceira edição com o resumo do dia. Até lá!